Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, servidores da casa, servidores da prefeitura, os alunos da faculdade de Martinópolis, a vereadora Mônica do Caiabu, os internautas que nos acompanham pelos nossos canais e público aqui presente. Declaro iniciada a audiência pública do dia 7 de novembro de 2025, às 19h32. Com a finalidade de discutir o projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Martinópolis para o exercício de 2026. Informo que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e site da Câmara Municipal. Senhores, é na Lei Orçamentária Anual que estão previstos os recursos a serem arrecadados e fixadas as despesas a serem executadas. Trata-se, portanto, do orçamento propriamente dito. Enquanto o PPA responde pelas ações estratégicas, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, organiza as ações de governo em nível operacional. Assim, a LOA, seguindo as diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual, PPA, determina as ações a serem executadas, ano a ano, em harmonia com as metas e prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Embora seja uma lei ordinária formal, submetendo-se ao processo legislativo de discussão, votação, aprovação e publicação. A LOA não é a lei em sentido material, pois dela não se origina direito subjetivo. Cumpre salientar que nenhum programa ou projeto pode ser iniciado se não houver sido incluído na LOA, e nenhuma despesa pode ser realizada, nem obrigação direta assumida caso exceda os créditos orçamentários ou adicionais. Incisos 1 e 2 do caput do artigo 167 da CF 1988. Destaca-se ainda que o Código Penal tipifica a ordenação de despesas não autorizada por lei como crime contra as finanças públicas, punível com reclusão de 1 a 4 anos, artigo 359-D, do Decreto de Lei número 2.848 de 1940. Para iniciar a apresentação, passo a palavra ao Christian, para que realize a exposição do projeto. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Pedro, cumprimentar também o presidente da Casa, o vereador Gabriel, o vereador Alemão, o vereador Minoro, o vereador Ricardo Trombini, o vereador João, que também está aqui presente, cumprimentar também a presidente da Câmara de Caiabu, a vereadora Mônica. Quero agradecer a presença dos alunos da FAMA aqui, que estão presentes acompanhando a nossa audiência hoje, a professora Renata Sanches, professor Ney, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui da audiência pública do projeto de lei número 47 de 2025, que é a Lei Orçamentária Anual para 2026. Esse projeto ele vai estimar a receita e fixar a despesa para o próximo ano. É um projeto também de iniciativa do Poder Executivo, iniciativa exclusiva do Poder Executivo, e a sua durabilidade anual, né? Ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Dando início na apresentação aqui, eu trago a receita prevista para 2026. O orçamento geral do município para 2026, ele está estimado no valor de R$ 163.500.000. Essa receita, ela tem um desdobramento em receita corrente e receita de capital. A receita corrente, ela subdivide em receita tributária, que a previsão é de R$ 23.021.158. Receita de contribuições no valor de R$ 1 milhão, receita patrimonial no valor de R$ 3.178.053, receita de serviços no valor de R$ 10.887.386, transferências correntes no valor de R$ 142.095.524 e outras receitas correntes no valor de R$ 566.867, totalizando a receita corrente o valor de R$ 180.748.988. Além das receitas correntes, a gente também tem as receitas de capital,
que ela se subdivide em alienação de bens, que é a venda de bens, bens móveis, bens imóveis, inservíveis do município. A previsão de arrecadação com alienação de bens é de R$30 mil. Também temos as transferências de capital de outros entes federativos, União, o Estado. A previsão de arrecadação de transferência de capital é de R$1.599.740 e ainda temos outras receitas de capitais aqui previstas no valor de R$200 mil, totalizando a receita de capital um valor de R$1.829.740. Desse, somados a receita corrente e a receita de capital, a gente chega num total geral de R$182.578.728. Aí tira a dedução do Fundeb, né, que é os R$19.078.728. Aí a gente chega nessa receita líquida que a gente tinha falado no começo aí, que é o valor que efetivamente o município tem para fazer frente às despesas que serão propostas. Aqui eu trago um gráfico que apresenta o percentual da receita. E a gente pode observar aqui que a maior parte da receita do município ela vem das transferências correntes. 78% da receita do município vem das transferências de outros entes federativos, como União e o Estado. São transferências FPM, SUS, cota parte ICMS, cota parte ITR, ITI. Então, assim, o município ele é dependente, né, praticamente, a grande parte 78%, na verdade, né, da receita vem desses outros órgãos federativos. Apenas 13% que é a receita tributária do município, que seria a receita de ISS, IPTU, o imposto de renda que é retido dos servidores, o ITBI, desses impostos aí. Depois também tem um percentual ali inexpressivo de 6%, que são as receitas dos serviços. Eu trouxe aqui uma estimativa, a previsão de arrecadação com o IPTU é de R$5.658.000, o ITBI, R$2.255.000, imposto de renda, R$4.900.000, e o ISS, né, que é o imposto sobre serviço, R$9.461.000. Então, assim, a maior parte da arrecadação, da receita tributária do município, ela está voltada para o imposto sobre serviço, que seria esses R$9 milhões de reais. Aqui eu trago um quadro com a evolução da receita dos 3 últimos anos, a receita arrecadada nos 3 últimos anos, a em execução nesse ano e a previsão para o próximo ano. Lá em 2022 arrecadou R$117.198.299,20. 2023 R$125.891.361,23, uma alta de 7,42% em relação a 2022. Em 2024, a receita arrecadada foi de R$134.648.187,95, uma alta de 6,95% em relação ao exercício anterior. Para esse ano, agora 2025, a previsão inicial, quando foi aprovada a LOA no ano passado, era de R$139.500.000, que daria aí um percentual de uma alta de 3,61%. Só que já foi reestimado, né? E a gente percebeu aqui pela arrecadação que essa receita vai girar em torno de R$142.600.000. Para 2026, a previsão, como eu já disse antes, é R$163.500.000. O percentual de alta em relação a esse ano seria de 17,20%. Mas se a Receita executar de acordo com essa reestimativa que foi feita, esse percentual ele vai mudar, vai cair um pouquinho, porque a Receita de 2025 vai aumentar, então esse percentual de 17,2%, ele vai cair para 14,65%. Eu acho que aí chega um pouco mais próximo da realidade.
Aqui eu trago o quadro das despesas segundo as categorias econômicas. A despesa ela subdivide em despesa corrente e despesa de capital. As despesas correntes ela subdivide em despesa de pessoal e encargos, que nesse caso aqui a previsão da despesa com pessoal e encargos é de R$ 84.529.219,62. Juros e encargos da dívida, despesa de R$ 100 mil. E outras despesas correntes representam o valor de R$ 71.599.877,14. Despesa corrente total, R$ 156.220.094,76. Além das despesas de capitais, também tem além das despesas correntes, também temos as despesas de capital, que seria os investimentos, né? A previsão é de gasto no valor de R$ 4.189.905,24 e amortização da dívida R$ 1.500.000, totalizando despesas de capital R$ 5.689.905,24. E também a gente tem a reserva de contingência, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela obriga que no mínimo 1% da receita corrente seja destinada à reserva de contingência. Aí foi destinado um valor de R$ 1.590.000. Essa reserva aqui é para algum tipo de despesa imprevista, que não tenha previsão durante a execução do orçamento. Caso chegue o mês de setembro e não tenha tido nenhuma despesa imprevista, essa reserva de contingência ela pode ser utilizada para as demais despesas. Aí o Poder Executivo ou faz através de decreto, se tiver limite, ou pode mandar um projeto de lei para a Câmara para alterar a dotação e destinar para aquilo que ele acha conveniente ou necessário. Aqui eu trouxe um gráfico demonstrando, a gente pode ver aí que 51,7% da despesa do município ela está voltada para pagamento de pessoal e encargos. Ou seja, mais da metade do recurso do município vai para pagamento de pessoal. E ali depois, a gente vê ali 43,8% são as despesas correntes, que são as despesas do dia a dia, né? As despesas de manutenção do serviço público. E para investimento, que seria as obras, seria o recap, seria a construção de prédio público, a gente tem apenas 2,6%. Então, assim, a capacidade de investimento do município é muito baixa. Seria esses 4 milhões aqui que eu falei, R$ 4.189.905. Por isso que muita gente às vezes fala, mas não consegue fazer recap, não consegue construir, não consegue fazer obra. É porque assim, a capacidade de investimento do município é muito baixa mesmo. A maior parte do recurso ele fica voltado para as despesas correntes, as despesas do dia a dia mesmo. Aqui eu trago um quadro da despesa por função. Função legislativa, a Câmara vai receber um duodécimo no valor de R$ 3.480.000. A administração, R$ 13.561.000. Assistência social, R$ 7.856.000. Saúde, R$ 45.749.000. Educação, R$ 51.322.000. Cultura, R$ 496.000. Urbanismo, R$ 14.468.000. Saneamento, R$ 7.881.000. Gestão ambiental, R$ 2.520.000. Agricultura, R$ 1.743.000. Transporte, R$ 4.988.000. Desporto e lazer, R$ 2.980.000. Encargos especiais, R$ 4.860.000. E a reserva de contingência, R$ 1.590.000. Totalizando a despesa, né, R$ 163,5 milhões. Aí aqui eu trago um gráfico que demonstra que a maior parte, né, mais da metade da despesa do município, ele é investido em saúde e educação.
Saúde com 28%, a previsão é de investir 28% na saúde. Lembrando que a lei de responsabilidade fiscal, ela fala que o mínimo é 15%. E educação, a previsão de gasto é 31%. A lei de responsabilidade fiscal traz o mínimo de 25%, né? Então, assim, vai atingir e vai superar. E outras despesas, né? Somado todas as outras despesas, dá 41%. Ou seja, se a gente somar aqui saúde e educação, dá 59% da despesa do município está voltada para essas duas áreas. Aqui eu trago o percentual de gasto com pessoal de cada poder. O Poder Legislativo, a Câmara, a previsão é de gastar 1,71% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz um limite legal de 6%, então a Câmara poderia gastar até 6%. Mas antes do limite legal, a gente tem o limite prudencial e o limite de alerta, que seria o limite de alerta 5,4 e o limite prudencial 5,7. Então a gente vê que a Câmara está com o gasto de pessoal bem abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o município, a previsão de gasto com pessoal é de 49,23% da receita corrente líquida. Esse dado aqui me chamou um pouco a atenção, porque em que pese que o limite legal seja de 54%, mas a gente tem um limite de alerta, que é 48,6%. Então aqui ele vai ultrapassar esse limite de alerta, né? Então já vai acender a luzinha vermelha com pagamento de pessoal. Eu peguei aqui um dado do fechamento do último quadrimestre, que foi feito o relatório de gestão fiscal. O município, até agosto, ele estava com um índice de 46,11% de gasto com pessoal. Então, assim, ainda estava dentro ali, estava abaixo do limite de alerta, né, que seria os 48,60%. Aqui a gente vê que para o ano que vem, né, se o orçamento se executar do jeito que foi planejado, já vai ultrapassar o limite de alerta já vai ultrapassar o limite de alerta e vai chegar perto do limite prudencial ali, que gira em torno de 51,3%. Aqui eu trago um quadro das entidades que vão receber subvenção para o próximo ano. Eu trouxe também um comparativo aqui em relação aos últimos 3 anos. Está previsto para a Santa Casa uma subvenção no valor de R$ 5.656.788,38. Para a Vila Vicentina, R$ 720 mil. Para a PAI, no setor da assistência social, R$ 174.516. Para a PAI no setor da saúde, R$ 215.463. Para a creche Junqueira, R$ 96 mil. Para o acolhimento adulto de Rancharia, R$ 100.800. Para a associação de cegos não tem, porque acho que só tinha um munícipe que fazia parte da associação e ele deixou de fazer parte, e o município acabou que faleceu, né? Faleceu. Aí o município acabou que pediu para sair. Aí o município acabou fazendo um distrato do convênio que tinha. E para o Hospital da Esperança, um valor de subvenção no valor de R$ 50 mil. O valor total da subvenção para o terceiro setor aqui, para as entidades, para o ano que vem, será de R$ 7.013.567,38. Aí que eu trouxe um gráfico, né? A gente pode ver aqui no gráfico que a maior parte da subvenção para o terceiro setor vai para a Santa Casa, 81% desses 7 milhões vai para a Santa Casa. Depois a Vila Vicentina com 10% e a PAI com 6%. Aqui eu trouxe as emendas impositivas dos vereadores. O orçamento ele contempla 127 emendas impositivas propostas pelos vereadores, que somados representa o valor de R$ 2.554.622. Isso representa 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Lembrando que a emenda impositiva, obrigatoriamente,
no mínimo metade desse valor tem que ser investido em ações de saúde. E a gente vê aqui que para a saúde, desse valor, vai ser investido R$ 1.384.923. E a outra parte, o vereador ele pode indicar de forma livre, para o esporte, segurança, educação, para o que ele achar conveniente. A livre ficou em R$ 1.169.739. Aí eu trago um gráfico que demonstra que a gente atingiu, né, o limite mínimo, que seria 50% na saúde. Aqui a gente vê que 54% dessas emendas vão para a saúde e 46% fica livre para os demais departamentos, para as outras áreas. Agora aqui eu já vou entrar um pouquinho na consulta pública que a gente fez. Nós fizemos uma consulta pública através de um formulário disponível no site da Câmara Municipal. Essa consulta ela ficou aberta de 6 de outubro a 2 de novembro. Essa consulta ela consistia em questionamento com várias questões que eu vou passar aqui para vocês, e a pessoa podia responder do jeito que ela achava conveniente. O resultado da questão da consulta foram 66 participantes. Desses 66 participantes, 34 do sexo feminino e 32 do sexo masculino. A idade desses participantes, até 20 anos, foram 4 participantes. De 21 a 30 anos, foram 14 participantes. De 31 a 40 anos, 18 participantes. De 41 a 50 anos, 15 participantes. De 51 a 60 anos, 11 participantes. E acima de 61 anos, 4 participantes. Então, a gente vê que a faixa que mais participou aí é de 21 a 60 anos. Aqui também ele questionava de qual bairro que o participante era morador. Em primeiro lugar, aqui está na próxima tela, ficou a Vila Alegrete com 15 participantes. Depois o conjunto Pedro e Zulmira Bergamini com 7 participantes. E depois o Jardim Pioneiro com 5 participantes. E aí depois dos distritos, 2 participantes, 1 participante. Na consulta tinha um questionário que perguntava assim: o que pode e deve se melhorar na educação? E aí tinha esses 4 itens que o munícipe podia votar. Qualificação de professores e profissionais da saúde ficou com 51% da participação. Estrutura de escolas e sala de aula, 31% dos participantes. Aumento de vagas em creches, centro de educação infantil, 14 participantes. E 4% dos participantes opinaram pela qualidade da merenda escolar. O próximo questionamento era o que poderia melhorar na administração. 32% dos participantes opinaram pelo melhor aproveitamento dos recursos humanos. 26% dos participantes pela readequação da estrutura de cargos e salários. 26% também dos participantes pelo aprimoramento no diálogo entre departamentos. E 16% dos participantes na transparência. Uma outra questão que tinha era o que poderia ou deveria melhorar na saúde. Dentro desses 5 temas aqui, em primeiro lugar ficou redução do tempo de espera para consultas e exames, com 42% dos participantes. Segundo lugar, mais médico nas unidades de saúde, com 23%. Terceiro lugar, ampliação do atendimento nos postos de saúde, ESF e USF, com 20%. Em quarto lugar, saúde mental e psicossocial, com 12%. E em quinto lugar, campanhas de prevenção e vacinação, com 3%. O próximo questionamento que tinha, que perguntava o que poderia ou deveria melhorar na assistência social.
40% dos participantes opinaram que seria o atendimento especializado a idosos e pessoas com deficiências. 31% dos participantes opinaram pelo apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. 18% dos participantes opinaram pela ampliação dos serviços de assistência social. 11% dos participantes opinaram pelos programas de combate à fome. Uma outra questão que tinha, né, o que poderia melhorar na cultura e lazer. O resultado foi 34% opinou pelas atividades culturais nos bairros, 29% opinaram por eventos e festividades municipais, 13% opinaram por apoio a artistas e grupos locais, 12% em reformas de espaços de eventos e 12% também em aulas de danças gratuitas. Um outro questionamento que tinha era o que poderia melhorar na agricultura. 56% dos participantes opinaram pela assistência ao produtor rural, 29% pelo abastecimento e segurança alimentar e 15% pela tecnologia e pesquisa. O outro quesito era a melhora na infraestrutura e urbanismo. 70% a maior parte esmagadora da população aqui, né, opinou pela pavimentação e recap de vias, 21% construção de casas populares, 6% de drenagem e combate a alagamentos e enchente, 1% em acessibilidade e 2% em revitalização de praças e calçadas. Um outro questionamento era o que poderia melhorar no saneamento e serviços públicos. 31% opinou pela ampliação do tratamento de esgoto, 26% opinou pela limpeza urbana e coleta de lixo, 17% opinou pela manutenção da iluminação pública, 15% opinou pelo controle de zoonoses e combate à dengue, e 11% opinou pela confiabilidade e integridade do sistema de abastecimento de água. O outro questionamento do formulário era o que poderia melhorar no meio ambiente. Dentre as respostas aqui, 32% da população opinou pela coleta seletiva e reciclagem, 20% opinou pela educação ambiental nas escolas, 19% opinou pela preservação de nascentes e áreas verdes, 17% opinou pelo plantio de árvores e reflorestamento urbano e 12% pela gestão de resíduos sólidos. O próximo quesito do formulário era a melhora do trânsito e transporte. 56% opinaram pela oferta de transporte público entre os bairros, 21% pela sinalização, placas e semáforo, 14% pelas campanhas de educação no trânsito e 9% pelo aumento de números de agentes de trânsito. O outro quesito no formulário era o que poderia ou deveria melhorar no turismo. 39% opinou pelas ações de incentivos ao turismo, 29% opinou pela infraestrutura a comerciantes e turistas, 18% opinou por investimentos em cursos de capacitações na área do turismo, no caso. 14% opinou pela identificação e divulgação das potencialidades turísticas. E aqui, no formulário ainda tinha um questionário perguntando o que poderia melhorar no esporte. 42% opinou pela buscar realizar mais eventos e competições esportivas, 22% opinou por apoio às agremiações esportivas com equipamentos e materiais, 20% opinou pelo desenvolvimento de outras modalidades esportivas e 16% opinou pelo incentivo à classe feminina para a prática de esporte. E o último quesito do formulário, com as respostas já pré-definidas, esses quesitos todos já tinham essas respostas pré-definidas, era o que poderia melhorar na tecnologia da informação.
37% opinou pela infraestrutura e redes, 22% opinou pelo desenvolvimento de sistemas, 22% opinou pelo suporte técnico e 19% pela segurança da informação. Aí, além dessas perguntas e respostas pré-definidas, a gente também deixou ao final uma pergunta aberta, que a pessoa poderia... um campo aberto, que a pessoa poderia colocar uma pergunta, uma sugestão e reclamação. Teve 44 pessoas que responderam esse campo. Aí eu trouxe aqui algumas frases, assim, elas se repetiram muito, né? As que mais apareceram eu trouxe aqui, algumas delas. Então o município falou aqui, que é necessário urgentemente pavimentar todas as ruas do município, voltar às festividades municipais em junho, como era antes, e ônibus grátis para os universitários se deslocarem para outros municípios. Um outro município ele trouxe aqui na pergunta aberta: é importante a criação de oportunidades de emprego na cidade, com fomento e incentivo fiscal para a instalação de indústrias. Hoje as oportunidades são limitadas e essa realidade gera uma evasão de mão de obra qualificada para grandes centros. Outro munícipe respondeu aqui também na pergunta aberta aqui: curso de capacitação na área da educação para professores de apoio, buscar para incluir um centro multidisciplinar para atender os autistas do município, tendo em vista que o número só aumenta sem previsão de solução por parte da administração. Uma outra interação que teve foi a seguinte: solicitam uma atenção no programa de águas pluviais, principalmente na Vila Alegrete. Em períodos de chuva sazonais não temos caixa de captação das águas pluviais e as que tem não suportam. Eu trouxe mais algumas interações dos munícipes. Teve um que falou aqui: vejo urgência no recapeamento das vias públicas, visando uma locomoção mais segura no trânsito e aproveitamento de construções antigas visando o turismo, como a antiga casa do Coronel João Gomes Martins, por exemplo, que poderia se tornar um museu. Outro município falou para manter o transporte universitário. Outro aqui também manter a gratuidade do ônibus para os estudantes de nível superior e técnico. Outra interação falou o seguinte: investimento na iluminação pública, realização de eventos voltados ao esporte, principalmente ao esporte feminino, aprovação do Estatuto do Magistério, do Plano Municipal da Educação e do Plano da Primeira Infância, prioridade na educação e investimento de 25% da arrecadação municipal neste setor, de acordo com a lei. Atualização da captação de águas fluviais do município, no intuito de evitar as enchentes em épocas de chuvas na Vila Alegrete. Voltar à coleta de folhas do município, bem como continuar com o saco disponibilizado na parte de coleta seletivo. Aí ele colocou aqui que foi uma ótima ideia esse saco. E uma última sugestão aqui foi mais eventos para o balneário. Nosso balneário é o que se destaca na região. Teve mais ainda. Outro aqui: pague as dívidas e invista nas ruas e no turismo. Outro: gostaria que os departamentos funcionassem de acordo com o que é pensado e projetado. Como sei que eles não estão sendo eficientes, basta olhar para as ruas abandonadas, sujas e esburacadas. Elas são reflexo do que acontece dentro do município, dentro do administrativo. Um outro aqui pediu para reformular o setor 92 de ambulância. Um outro município trouxe aqui: continuidade do transporte gratuito para estudantes de cidades vizinhas, nas universidades e cursos técnicos. Um outro trouxe: aumento de garis para limpeza urbana, cidade está suja, não existe um trabalho quanto à limpeza de meios fios, ruas repletas de buracos e sujeira, lâmpadas queimadas por toda a cidade, não há diálogo entre departamentos, abandono total, a cidade está cada vez mais suja, escura e abandonada. E um outro trouxe aqui: poderia ter cursos para os jovens, pois nossa cidade precisa também.
E aqui eu encerro a apresentação, coloco à disposição para eventuais dúvidas. Como eu disse, esse projeto ele é elaborado pela prefeitura, né, através dos departamentos, dos secretários. Então, assim, talvez a gente não vai saber responder todas as dúvidas, mas eu tenho aqui ao meu lado o Éder, que é assessor da prefeitura, tenho também o Lucas, que poderão também estar respondendo aí, se eles tiverem conhecimento. Como eu disse, não foram só eles só unificaram essas ideias aqui, né? Cada diretor, cada secretário elaborou o orçamento de acordo com a sua pasta, mas a gente se coloca à disposição aqui para eventuais esclarecimentos. Devolvo a palavra para o presidente Pedro para a gente dar andamento na nossa audiência. Muito obrigado. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores e público aqui presente que queiram dela fazer uso. Vamos estipular em um tempo de 3 minutos. Senhor Robson. Ô, senhor Robson, só se apresenta, tá, pra gente. Boa noite a todos. Senhor presidente, a minha indagação é a seguinte: desses 163 milhões no orçamento, quanto vai sobrar para obras? Para investimento é aqueles 2,6% que eu falei, que são 4 milhões e pouquinho. Isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: esse esgoto da represa obrigatório, que já é obrigatório e é com dinheiro do município, não pode entrar dinheiro nem federal nem estadual nessa briga, já está incluído nesses 3% ou 4% que está aí ou não? Senhor Robson, primeiramente, pelo conhecimento que eu tenho, que eu vi, o município já abriu uma concorrência pública para executar a primeira fase do esgoto da represa. A previsão é de 2 milhões e pouquinho. No planejamento aqui, tem para o ano que vem a previsão de mais 1 milhão para ser investido lá na represa. Só que o planejamento também, ele é uma peça que ela pode ser modificada ao longo do exercício. Então, assim, de concreto, o que a gente tem são esses 2 milhões nesse ano, que foi aberta a concorrência pública para executar a primeira fase, e mais 1 milhão para o próximo ano. Então, mas esse investimento que vai ser feito na represa não quer dizer que vai para o esgoto. Deve ser alguma obra a mais, reforma de rua, lâmpada... Não, do que eu estou falando é do esgoto. A concorrência pública que foi aberta recentemente, eu acho que está com umas 2 semanas aí, é para a primeira fase do esgoto, para cumprir aquela ação judicial, ação civil pública que já está em fase de execução. De execução. Tem mais a lagoa de tratamento, que tem que ser feita também, e tem uma urgência tremenda. Então, resumindo, senhores, em resumo da ópera, mais uma vez nós vamos ficar na dependência de emenda parlamentar, o que é um absurdo. Mais uma vez eu torno a dizer, é um absurdo. Nós nos tornamos reféns de deputados e senadores. Martinop não anda, nem gatinha, ele está andando menos que uma tartaruga. Quando se fala em expansão, a maioria acha que a expansão vai gerar dinheiro, vai gerar imposto, vamos expandir. Só que não tem um loteamento aqui fechado, é só despesa, não gera lucro, é só despesa. Nossa folha de pagamento aqui, só com funcionário, é metade do orçamento. Já estamos chegando quase no ponto crítico. E não chegamos ainda porque estão maquiando essa folha. Porque nesses 50 e pouco mil aí não está contando o ticket de alimentação, que já dá quase 17 milhões, é uma receita tremenda. Então, veja bem, senhores, há tempo que eu venho usando essa tribuna aqui e batendo na mesma tecla. Nós estamos maquiando, se omitindo. O camarada que entra lá no executivo, ele entra com essa ideia, qualquer problema foi o de trás, nunca é o da frente.
Só que ele se esquece que na campanha, ele vai resolver todos os problemas. E não é bem assim. Então, senhores, mais uma vez, estamos na corda bamba. Dependência de deputado, nós não andamos. Quando opinaram lá atrás, no plano diretor, que a cidade ia ter turismo, ia ser o turismo, que turismo que nós estamos tendo? Não aproveitaram o potencial. Nós devíamos ter pensado na indústria, o que gera imposto, o que gera emprego. E pensamos errado, e agora estamos pagando o preço. E um preço alto. Eu volto a dizer aqui, senhores, o valor daquela represa, ele está no espelho d'água. O valor dela é o espelho d'água. Se aquele espelho contaminar, que eu já não duvido da contaminação, e o assoreamento, que não é mais um assoreamento, é um aterramento. Aqui no Alegrete tem uma vossoroca com mais de 100 metros de largura e quase 10 de fundura. Aquilo está tudo na represa. Nossa estação elevatória de esgoto, muito mal localizada, foi feito ali na margem do Alegrete. Aquilo joga esgoto direto para lá. Então, senhores, vamos parar de maquiar a cidade. Vamos falar a verdade. Os senhores são nossos representantes. Quando eu falo, às vezes, que a culpa é da Câmara, eu não quero dizer que são todos. Mas, infelizmente, a Câmara é unissona. Então, senhores, tudo que é de errado passou por aqui. Vamos analisar melhor. Quando vier um projeto para cá, vamos examinar o plano diretor. Que todos esses problemas estão lá, bem lacrado no plano diretor. Senhores, me desculpe o desabafo. Mais uma vez, me dói na alma ver a minha cidade nas consequências que deixaram, maus gestores, maus administradores, pessoas aventureiras. Desculpe, senhores. Mais alguém? Vereador Minoro. Boa noite, senhor presidente da comissão, presidente Gabriel dessa Câmara, novos vereadores, Lucas, Christian, o Éder, nobre vereadora de Caiaboa e presidente da Câmara, Mônica, público aqui presentes. Realmente, senhor Martinez, onde a gente vê um investimento de uma cidade que não chega a 3% no desenvolvimento, nós não vamos a lugar nenhum. Aonde que a metade, mais da metade do orçamento vai para a folha de pagamento, é uma questão de repensar. Na verdade, eu falo que para a máquina voltar a funcionar direito, nós temos que repensar a maneira como que se é feito. Se nosso município não tiver um sistema de avaliação individual do funcionário público, nós vamos ficar com essa máquina patinando. Porque quando começar a apertar na avaliação, um determinado funcionário ele ganha e o outro não, através da avaliação, ele vai pensar duas vezes de fazer corpo mole. E contemplar aqueles que trabalham. Só assim a nossa máquina vai voltar a funcionar. Enquanto que nós não reajustarmos isso, aonde que 51% da arrecadação vai para a folha de pagamento, não há margem de investimento para desenvolvimento. Um desenvolvimento da cidade passa primeiro por uma universidade. É tripé. Universidade, pesquisa e indústria. Então, parabéns à Faculdade Fama aí, que é a faculdade de Martinópolis,
Porque se uma cidade não investe em educação, pesquisa, nenhuma indústria vai instalar aqui. Haja visto que, um exemplo, o empresário veio investir aqui num supermercado e passou uma dificuldade tremenda para conseguir os profissionais para trabalhar no empreendimento dele. Qual empresário que quer investir milhões e ficar aí catando a mosca ou a pessoa para cobrir o que ele necessita a parte técnica? Então nós precisamos sim de investimento, de cursos técnicos, entendeu? Que tem tanto de pedreiro, eletricista, padeiro, encanador, né? Que está faltando na cidade, mas porque eu ouço, quando tem esses cursos, aparece meia dúzia de pessoas. Aí quando vem um empreendimento aqui, não tem emprego, não tem emprego. Ninguém vai investir numa cidade dessa, né? Se nós não tivermos um olhar mais voltado à educação, pesquisa e atrair recursos para atrair empresários para investir aqui, nós vamos ficar patinando sim, não é? Infelizmente. E também ajustar a máquina pública. Às vezes, eu duvido prefeito, que qualquer um que assuma o executivo, do jeito que está a máquina, ele consegue fazer funcionar essa máquina. Porque não vai conseguir. Eu vejo a saída é de implementação de um sistema de avaliação individual, né, onde contempla aquelas pessoas que carregam a máquina nas costas, o município nas costas, né, através de que nessa contemplação é aumento em grana. E aqueles que ficarem de fora não vão fazer mais corpo mole, porque o outro só vai ganhando, vai aumentando e vai distanciar, né? Então, eu acho que uma das saídas é esse daí. E eu vou dizer uma coisa. Mas aí nós olhamos aqui o quadro, metade do que o receita do município vai para o pagamento de funcionário público, entendeu? É um questionamento, entendeu? Onde no mundo fala assim em varrição, por que se não se pensa em comprar um caminhão de limpeza que custa de 800 a 1.200.000, que resolveria o problema de limpeza pública? Ao invés de ficar contratar, fazer pessoas para varrição. Nós temos que mecanizar isso aí, entendeu? Aí mudaria a cara da cidade, não gastaria com pessoal e daria outra cara para Martinópolis. Obrigado a todos, Deus abençoe. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Você quer, Gabriel? Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente Pedro, da presente audiência pública, todos aqui que compõem a mesa, todos aqui presentes, em nome da vereadora Mônica, presidente da Câmara de Caiabu, saúdo a todos. O que nós podemos aqui, então, criar de perspectiva para Martinópolis, para a nossa cidade, se nós entendermos que não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vamos todo mundo sair da cidade e abandonar a cidade? Vamos todo mundo fechar a Câmara, fechar a Prefeitura?
Não é esse o caminho. Nós sabemos, e aqui os números não mentem, nós estamos quase chegando a 50% do orçamento com pagamento de servidores, e não concordo sim que alguns servidores deixam o rendimento de lado. O que o Minoro falou é importante, fazer uma avaliação, mas isso já existe regulamentações a quais cada setor pode cobrar do seu servidor. Mas nós temos que saber também que se a prefeitura ela também não der outras condições para o servidor, tem muito servidor que não tem condições mínimas, muitas vezes, para trabalhar. Às vezes falta uma impressora, um computador, tanto que quando tem as emendas impositivas, eles pedem isso daqui. Então, nós temos que também, até para não ficar a ideia do que o servidor público nosso, ele não trabalha, isso não é uma verdade. Existem falhas, e as falhas têm que ser detectadas, mas mesmo que se todos fossem 100% ativos, nós melhoraríamos um pouco, mas o orçamento não permite, do jeito que está aqui hoje, para a gente fazer investimentos. Quando a população traz o questionário, é muito bom esses questionários que é feito pela Câmara, nós vimos que 70% fala em recapeamento asfáltico, mas nós vimos na audiência pública de quarta-feira que somente 2 milhões estão previstos para ser gastos nos próximos 4 anos. Ou seja, o orçamento ele vai ter que ser priorizado o que a população precisa, o que ela quer, pelo menos o que ela deseja, é a pavimentação asfáltica. Quando o senhor Robson fala que a cidade olhou para o lado errado pelo turismo, também não concordo. O turismo, senhor Robson, é uma das maiores fontes de renda que todos os municípios que estão pensando no turismo estão evoluindo. Senão Olímpia não saía de um simples, deixa eu falar que eu deixei o senhor falar, de uma simples cidade para uma das cidades mais visitadas do estado de São Paulo, Olímpia, porque lá a iniciativa privada se uniu para dar algumas diretrizes para o público. Quando nós não falamos de investimento, que eles não querem vir para Martinópolis, também não é uma verdade. E aqui eu cito 4 empreendimentos últimos aí na nossa cidade, 2 de martinopolenses, outros 2 que não são de Martinópolis, um ainda é sócios, morava aqui, mas o investimento era fora. Nós citamos aqui o hotel ali na rodovia. Quantos empregos deram ali para receber as pessoas? Está aqui a Renata, o restaurante Pão com Linguiça, mais de 20 empregos diretos, pelo menos, ali empregados. Nós tivemos aqui a Formosa, mais de 20 empregos dados diretamente. Nós temos agora o Conal, quer dizer, se essas pessoas colocaram dinheiro, e não foi pouco dinheiro, nos investimentos, e continuam investindo, e aqui nós temos outras lojas, outros comércios, como que nós podemos tirar essa perspectiva da nossa população que a coisa não vai dar certo? Eles estão olhando o que nessa cidade? Eles olham perspectiva, eles olham investimento, olham prosperidade. Agora, o que nós temos que fazer, e aí eu concordo, as mudanças elas têm que ser claras, para o que a população quer é o recapeamento. Então nós vamos parar, vamos conversar nossas emendas impositivas, de repente, nós vamos aí suspender elas até resolver o problema do recapeamento? Será que essa é uma saída? Porque nos últimos tempos ela tem sido muito importante para vários setores, saúde, para educação, para cultura, mas nós também tiramos esse poder de investimento do município. Nós temos que reconhecer isso. Nós estamos ajudando e muitas ações foram feitas, e boas ações que não seriam feitas se estivesse na mão da prefeitura. E nós também temos que reconhecer que o governo do estado e o governo federal, ele tem tirado muito recurso do município. E aí, quando fala que os deputados mandam de volta, na realidade eles não eram nem para sair desse recurso do nosso município. Aí nosso município fica com orçamento baixo, o estado e União fica com orçamento alto, aí nós mandamos aí de 100% que a gente manda, vem o quê, Lucas? 20%, 30% do que nós pagamos a conta. Os pagadores de impostos, nós estamos pagando para eles, por uma estrutura extremamente pesada do estado e da federação, que aí sim nós temos que trabalhar com os nossos deputados para mudar, porque com essa unificação do imposto já é um medo muito grande de nós recebermos ainda menos recursos do governo federal. Então,
nós temos que, nos últimos anos nós temos trabalhado, e aí eu acredito que não aumentou também, né, Lucas? O repasse para as entidades. O repasse aumentou? Aumentou? Só para a Santa Casa. Foi conversado com as outras entidades esse ano, dar oportunidade para eles apresentar. Todas passaram? Não passaram. Tá, porque no orçamento a gente tem mudado nos últimos anos, e aqui eu já faço um elogio ao orçamento. Até eles falaram que é pouco, ali a Renata estava falando, é pouco, mas em 2017, quando nós entramos aqui, a PAI, por exemplo, ela recebia R$11 mil mensais da prefeitura. Nós fizemos aí um trabalho pela Câmara, o Cristian foi muito importante nisso, nesse trabalho. Nós conseguimos, através da Câmara, mudar dentro dessas audiências públicas a realidade das entidades. Porque senão hoje eu não tenho dúvida que a maioria das entidades já estariam praticamente por fechamento. Porque de 2017 houve uma evolução e aqui a prefeitura elogia porque nós não precisamos entrar no meio, Mônica. Porque antes era uma briga, a gente fazia, os vereadores votavam, apoiavam, e aí o prefeito muitas vezes queria vetar, mas não tinha coragem. Então agora ele conversou com as entidades, e até o Cristian, eu sei que ia perguntar se vai fazer alguma alteração depois, porque a gente sempre faz. Se está conversado, acabou. Nós não vamos fazer nenhuma alteração nesse orçamento. Então, o que nós aqui ainda vamos dar uma analisada na lista, tem algum dispositivo, mas o que eu sugiro, principalmente para a execução desse orçamento, e a Câmara tem essa comissão hoje composta para ajudar nesse processo, é que planejamento feito, bom ou mal, tem que ser cumprido. O que não pode é o que nós temos visto. Chega ali em março, alguém tem uma ideia diferente e aí muda-se tudo que foi planejado, aí tira um pouco de um setor, um pouco do outro. Nem o planejamento, que nós não estamos contentes com ele não é executado. E a mudança ainda acaba sendo muito pior. Então, vamos buscar na iniciativa privada. A iniciativa privada está com o braço aberto para Martinópolis. Vamos buscar os exemplos bons. Eles podem ser parceiro tanto no turismo, eles podem ser parceiro tanto em reuniões para a gente elaborar e trazer empresários para a nossa cidade, porque o empresário vem para a nossa cidade sim. O ajuste de lei não demanda de orçamento nem de recurso. E é o que nós precisamos fazer para de fato trazer essas empresas maiores, para aí sim a gente aumentar o orçamento, chegar onde o senhor Robson quer, melhorar o turismo, para aí sim as pessoas ganharem mais dinheiro, recolher mais ICMS, comprar, e aí sim a circulação do dinheiro ficar maior, e os estabelecimentos nossos ganhar, a população nossa ganhar, melhorar a questão salarial, e aí sim a gente vai melhorar o orçamento e, consequentemente, os investimentos. Mais alguém? Ô Grazi, só se identifique, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Sou a Graziele, estudante da FAMA. E também fui servidora pública aqui nessa prefeitura. Sei um pouco dos problemas. Eu queria pontuar alguns pontos importantes, que eu acho que assim, tanto para nós munícipes termos a ciência, quanto os senhores vereadores a ter um cuidado maior. Hoje sabemos que o recurso, como foi apresentado o recurso, está bem escasso. Investimento pouquíssimo, só que asfalto é ótimo, todo mundo quer um asfalto ótimo, mas o esgoto? Não é só a represa. Olha a situação do esgoto da cidade. Olha os alagamentos. É falta de estrutura de esgoto. Da onde vai vir? A gente viu no PPA que tem um recurso destinado. É o suficiente? Infelizmente não é, gente. Essa é uma realidade. Asfalto é ótimo, todo mundo quer um asfalto maravilhoso para andar. Mas é questão de saúde também o esgoto. Esperar acontecer alagamentos, eu fui uma das famílias atingidas. Esperar acontecer para fazer algo? Eu acho que assim, é algo urgente para ontem. Não esperar mais 4 anos para ver o que consegue fazer um projeto mais elaborado para solucionar esses problemas. Sem esgoto não vem indústria,
sem esgoto não vem CDHU. Então, é algo urgente. Só isso, queria agradecer pelo momento da palavra. Mais alguém? Com a palavra, Gabriel Valões. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente da comissão, Pedro, ao qual eu estendo os cumprimentos a todos aqui presentes, a presidente da Câmara de Caiabu aqui presente, professora Renata, demais integrantes aí da FAMA, professor Ney também presente aí essa noite. Christian, obrigado aí pela explanação mais uma vez. Bom, eu acho que tudo se encaixa, né? As audiências que nós fizemos aqui, acho que eu até falei bastante na audiência de quarta-feira sobre essa questão até que a Grazi levantou aqui, que foi alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Essa questão dos investimentos, principalmente nessa questão da drenagem, né? Que é isso mesmo, é preocupante, porque na época de chuva, hoje mesmo a Defesa Civil está com alerta aí de temporal, de hoje para amanhã, questão de ventos, né? 95 km por hora aí está previsto para a nossa região. E isso, quando vem com chuva pesada, é um agravante ainda maior, né? E eu até não sabia, a Grazi comentou comigo, né, na audiência passada, né, depois que eu falei sobre a questão de que foi uma das afetadas, e é bem isso, né? O que a gente tem visto aí ao longo dos anos, essas obras que, infelizmente, são obras que realmente não são obras politicamente viável, né, para quem está ali na gestão. Então, são deixadas de lado. A gente coloca um pouquinho de recurso ali, dá um tapa ali e vai seguindo, vai empurrando para frente. E com isso, quem é prejudicado é a população, né? Enquanto a gente tiver, né, administrativos, gestões que só pensem em obras que vêm para a gente fazer grandes inaugurações, obras que vêm para chamar a atenção, né, da população, pensando em votos, infelizmente nós vamos continuar nadando e acabando numa enchente, que é o que acontece mesmo em Martinópolis, em algumas áreas aqui. Então, eu fico muito preocupado em relação a isso, porque eu tinha anotado aqui para falar sobre isso, a questão de 2,6% de investimento, né? 4.189.000. O que faz numa cidade? Não faz nem a drenagem, se for fazer de fato ali, que colocaram lá, acho que, se eu não me engano, eu anotei aqui na quarta-feira, acho que foi em torno de... deixa eu achar aqui, pessoal, só um minuto. Foi 200 mil de 2026 a 2029, 200 mil reais anuais. O que se faz com isso? Nada. A gente está vendo aí uma obra, hoje eu estive até acompanhando a comissão especial que foi aberta para acompanhar a obra ali do Jardim Paulista, né? Vereador Ricardo, vereador Alemão e vereador Minoro. Estive lá presente também para acompanhar, né? Cheguei já no finalzinho ali, mas uma obra ali que, para terminar, em torno de 2 milhões, né? E aí a gente vê toda uma drenagem de um bairro, de uma região, que precisa ser feito, não só ali, tem outros pontos também. Aí coloca-se um investimento de 200 mil. É lógico, a gente sabe que a questão do recurso, né, igual o vereador Minoro comentou, está escasso, só que assim, precisa ser feita uma melhor distribuição dessas questões dos recursos, porque senão vai ser sempre assim. Infelizmente, é isso. Às vezes, quando a gente escuta um munícipe, eu até entendo, às vezes... Eu chego, às vezes, até a discutir. A gente discute, né, sobre o assunto ali, mas quando falar, não adianta, porque fala, mas nada acontece, porque, né, a gente tenta modificar, a gente enxerga o problema, só que muitas vezes não consegue achar a solução, porque a solução precisa vir através de recursos. E hoje o nosso município está sofrendo muitas ações judiciais que estão aí penalizando o município. Eu concordo aqui, eu já falei isso em tribuna, eu não acredito que o esgoto da represa seja prioridade hoje. Não é. Na minha opinião, não é a prioridade hoje. Seria essa questão, drenagem da cidade, recapeamento asfáltico, porque a represa
querendo ou não, ela continua com um andamento ali, a gente sabe de anos, precisa ser feito, não estou dizendo que não precisa ser feito, só que na minha opinião não é a prioridade. E o município vai ter que arcar, tem que colocar, tem a questão, eu acho que é muito mais importante o desassoreamento da represa, que é, até seu Robson falou aqui, que é algo que a gente já comentou na semana passada, o desassoreamento eu acho que hoje é muito mais importante para que a gente não perca o espelho d'água, que é isso que é o valioso da nossa cidade, né? Tanto em questões financeiras, questões turísticas mesmo, né? É o espelho d'água, né? São recursos naturais que a gente tem ali, que ao longo dos anos está se perdendo. Quem conhecia a represa há 10, 20 anos atrás sabe que o espelho d'água hoje é muito menor do que era. Então, assim, é um caminho que a gente tem seguido aqui. Eu estou no meu segundo mandato, né? Quando a gente entra aqui na Câmara, a gente pensa, né? Vou chegar aqui, a gente vai revolucionar o mundo. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Né? É o que mais a gente questiona quando está de fora. E quando a gente entra, a gente vê que não é bem por aí, né? As coisas são travadas, engessadas. Muitas vezes a gente vê boa vontade, né? Igual eu falo, de vários departamentos, da questão de tentar fazer fluir. Mas a gente sabe que é engessado. A gente sabe que é engessado. Em contrapartida, a gente sabe também que tem alguns departamentos que, infelizmente, as coisas não rodam. A gente sabe disso, né? Nós não estamos aqui para criticar no geral, né? Algumas coisas andam, outras não. Infelizmente, é isso. Mas aí tem pessoas que chegam para a gente e falam assim... como que vocês não estão enxergando isso que está acontecendo? Nós estamos enxergando. Só que a Câmara não tem poder para determinar e fazer tudo que precisa ser feito através do Poder Executivo. A Câmara, na verdade, tem se tornado hoje até um poder legislativo, não só fiscalizativo, mas acho que orientativo, porque a gente tenta orientar algumas coisas que a gente enxerga, para que lá na frente não venha a ser penalizado. Tanto questão de prefeito, a questão de não acontecer, ou mesmo nós aqui estarmos prevaricando, vendo que as coisas não estão fluindo ou acontecendo de maneira errada, né? Nessas obras mesmo, a gente acompanha, até estava conversando com o vereador Ricardo agora há pouco sobre a questão, a gente viu ali que tem um teto que está embaulado numa das obras lá, né? Só que eu não entendo muito de construção, a gente tem que ver o que acontece, porque é um dinheiro que está sendo investido. Depois lá na frente, se der problema, né? É o município que vai arcar, pode acontecer uma tragédia. A questão lá da creche mesmo. Tem um beiral lá que vai precisar tirar o beiral todinho, né? Que foi feito de alvenaria. Vai ter que tirar porque, segundo o engenheiro, pode colocar em risco, né, as crianças que ali vão estar. Então, assim, lá atrás isso aí foi feito, ninguém fiscalizou, ninguém olhou e agora... vai ter que tirar e gastar de novo em cima. Então, assim, é recurso público que gasta-se, e às vezes, muitas vezes, a gente não consegue chegar no objetivo, né? Por isso que as obras públicas, além de quando elas são licitadas, já são umas obras que saem muito mais caras do que a pessoa que faz no particular, e ainda ocorre esse tipo de coisa. Hoje também, com essas leis, a questão das licitações, muitas empresas ganham a obra e depois, né, reajuste, que é equiparação de preço, e o município fica nada, e às vezes nada de fato acontece, né? Então é isso, né? Nós vamos, como já disse aqui, tentar reunir os vereadores, ver o que a gente consegue através de emendas, né, apresentar nesses planos aí, para que a gente consiga até conversar diretamente. A gente tem um diálogo muito bom, né, com os departamentos aí da prefeitura, a gente não pode negar isso, estão sempre abertos aí à conversa, para que a gente consiga, de fato, chegar num denominador comum, porque Martinópolis precisa começar a entrar no eixo, né? Anos e anos e anos. Até quando a gente vê o seu Robson emocionado em tribuna, até entendo, seu Robson. Assim, eu sei da luta do senhor. O senhor vem direto aqui, sempre vem, está sempre aqui presente na Câmara. Só que, infelizmente, isso que o senhor falou, de fato, é o que ocorre, né? Muitas vezes a gente vê algumas ações que são meramente políticas, não são pensando de fato no futuro do nosso município, né? Porque medidas impopulares nenhum político quer. A maioria não quer. Só que, às vezes, hoje até escutei de um comerciante, e não foi só um, não. Às vezes, tem comerciante que fala, às vezes a gente precisa, é o tal do remédio amargo que precisa ser tomado. E às vezes é isso. Só que, muitas vezes, a gente tem pessoas que pensam somente na política. Infelizmente, essa a minha opinião.
Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Quero agradecer ao Christian, os funcionários da prefeitura, os vereadores aqui presentes, os alunos da faculdade, público aqui presente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente audiência às 19h42. Uma boa noite a todos.